Olá, bem-vindos a mais um Auxílio Qualifica. Meu nome é Luciana Beltrán, eu sou especialista em vendas técnicas e consultivas e fundadora da Orientale Relacionamento Comercial. Hoje eu vou falar com vocês sobre as objeções do seu cliente. Eu quero ajudar vocês a entender e dominar todas as objeções que podem vir durante a fase de negociação. Hoje temos que entender que vendas é muito mais do que entregar o que o seu cliente pede. Um problema muito sério dos vendedores é achar que simplesmente você entregando o que o seu cliente pede, você já está fazendo o suficiente. Mas hoje em dia, no mercado atual, você tem que entender muito mais sobre isso. Você tem que entender que você está ali para sanar uma dor do cliente. Muitas vezes você está ali para vender uma coisa para o cliente que é o sonho da vida dele. Então você tem que encantar esse cliente, trazer o cliente mais próximo de você. Como que você faz isso? Você se preocupando com o que ele quer, da forma com que ele quer, e tentando trazer as melhores formas possíveis dele agregar esse material na vida dele. Fazendo isso, você sempre terá uma recorrência com esses clientes. Ele vai te indicar e até mesmo falar muito bem do seu serviço. Que isso, na parte de vendas, é muito importante. Fazer com que seu nome repercuta no mercado, fazendo a sua rede aumentar e, consequentemente, as suas vendas estão sempre em ascensão. Agora eu vou falar com vocês sobre a fase de negociação. Hoje eu trouxe aqui para vocês 6 fases básicas de uma negociação. É claro que essas fases aumentam ou diminuem dependendo do seu ramo de atividade, mas umas 6 fases muito básicas que vai te ajudar a chegar até o final da sua negociação. Primeira fase seria a análise de mercado. Análise de mercado nada é quando você estuda o seu cliente potencial, o seu cliente ideal. Um cliente ideal, ele é aquele que vai se enquadrar mais no que você vende, como você vende e o que você vai oferecer. Quando você faz vendas para a empresa, você tem que fazer uma análise de localidade, tipo da empresa, ramo de atividade e até mesmo da concorrência que está na região para você saber como você vai atuar naquela região. A análise de mercado quanto a clientes de pessoa física que vai até a sua loja, você tem que entender que esses clientes, que tipo de cliente você vai atender. Se são mais homens, mais mulheres, a idade e tudo mais. O que o seu produto vai agregar e qual tipo de pessoa que ele irá atender. A segunda fase de vendas é a prospecção. Quando você faz vendas por telefone, vai ser a primeira ligação que você vai fazer para o seu cliente e onde você vai começar a entender as necessidades dele. Quando você ainda faz uma venda para empresas, é quando você acaba ligando para o cliente, marcando uma visita, indo até ele para poder apresentar o seu produto. Quando você trata de clientes na sua loja, isso seria quando o cliente está entrando na loja e você começa a falar com ele para entender quais são as necessidades dele e o que realmente ele precisa naquele momento. Nesse primeiro momento, você vai ter o seu primeiro contato com ele. É onde você vai começar a ter uma análise concreta do cliente e como que você vai ajudá-lo. A parte da proposta. A proposta seria a apresentação dos preços para o seu cliente. Como que você vai fazer a forma de pagamento, quanto tempo você demora para entregar o produto e tudo mais. Uma coisa que todo vendedor acaba esquecendo que são as diferenças de preço e valor. Valor é o que isso daí vai agregar para o cliente, o que vai sanar para ele. Então você tem que mostrar, antes de você mostrar o preço, todo o valor do seu produto. Nem sempre um material muito barato vai ter o mesmo valor do que o outro. Então, antes de mostrar qualquer preço para o seu cliente, entenda, mostre o valor do seu produto. Agora nós vamos falar sobre a negociação. A objeção do cliente fica dentro da fase de negociação. Mas antes de falar da objeção, vou falar um pouquinho sobre a sua negociação. A negociação é onde você alinha todos os pontos da sua venda. É onde você deixa bem claras as coisas para os dois lados. Entenda, uma venda bem feita é uma venda como a situação fica boa para os dois lados. Na negociação, você vai mostrar para o cliente, vai alinhar com o cliente todas as particularidades da sua venda. Forma de pagamento, tempo de entrega, como que ela vai entregar, se vai ser por transportadora, se vai ser por um correio. O penúltimo tópico seria o fechamento. O fechamento, muita gente entende que é uma coisa muito tranquila, mas nem sempre é tão tranquila como que se fala. Muito vendedor acha que chegou ao fechamento, ele já tem essa venda na sua carteira. Só que dentro do fechamento pode ocorrer vários problemas. O cliente pode desistir por algum momento, ou até mesmo o vendedor perde o time da negociação e acaba perdendo esse cliente. Então, como a gente fala, ganhar um cliente é uma coisa muito difícil. Mas você reconquistar o cliente é uma coisa muito pior, muito mais difícil. Gera um desconforto muito grande para ambos os lados. Então, o fechamento é a entrega do que realmente foi acordado com o cliente.
É aqui que o vendedor entrega tudo o que foi combinado com o cliente. Isso fará você fidelizar o seu cliente, tendo sempre a porta aberta para esse cliente estar sempre voltando para você para as outras vendas futuras. E o último ponto que muitos vendedores esquecem é o pós-venda. Os pós-vendas é muito importante para a venda. Muito vendedor faz o fechamento e ele esquece que ele tem que ter um pós-venda para conseguir ter esse cliente sempre na sua carteira. O pós-venda nada mais é do que você manter o cliente perto de você. Quando você tem um cliente que ele veio até na sua loja, ele comprou um sapato que ele iria usar no final de semana. Não é ruim você ligar para ele na outra semana e perguntar se está tudo certo. Ele vai ficar feliz, ele vai ver que você se preocupou com ele. Compradores de empresas, teve um comprador que fez aniversário ontem. Você lembrou de ligar, de mandar uma mensagem para o comprador? Isso é fazer ele se lembrar de você. Porque em uma eventual cotação, ele vai te chamar novamente. Uma coisa que muitos vendedores pecam no pós-vendas, você vendeu um produto, você ligou para o cliente para saber como esse produto chegou na casa dele? Porque isso pode dar um problema muito sério. De repente o produto chegou com uma avaria muito grande e o cliente falando com você, você ajuda ele a sanar esse problema. Fazendo isso, você mostra para ele que você quer resolver o problema dele e apesar do problema que houve na entrega, ele sabe que você está ali para ajudar ele. Então, mesmo com todo esse problema, a chance desse cliente voltar para você é muito grande. Tenha seu cliente sempre como prioridade. Mesmo um cliente em carteira, ou principalmente seu cliente de carteira, trate ele como se ele fosse um novo lead. Ele vai sempre estar disposto a negociar com você em várias oportunidades, porque ele acaba tendo uma afinidade com você que vai fazer com que suas negociações futuras fluem de maneira melhor. Voltando para a parte de negociação, é onde eu gostaria de falar com alguns detalhes para você, que seria a fase de objeção de vendas. Objeção é muito diferente de perguntas, tá? Quando o seu cliente te faz uma pergunta, ele quer entender um pouco mais sobre o seu produto. E a única forma de ele entender é perguntando. E se você estudou muito bem o seu produto, estudou muito bem o seu serviço, não vai ter problemas de você conseguir responder todas as perguntas naturalmente. Quando o vendedor está bem preparado, ele vai responder essas perguntas e não vai ser difícil ele estar contornando esse tipo de problema ou esse tipo de indagação que o cliente faz. É simplesmente responder as perguntas que o cliente faz. Em contrapartida, objeção é uma contestação do cliente. É alguma coisa que ele impõe para poder fechar o negócio com você. Aí entra a parte que você tem que saber como está contornando essas objeções. Muitos vendedores acabam até perdendo o foco da sua negociação por conta de não saber contornar uma objeção. Mas para você poder contornar uma objeção, temos alguns passos que você consegue seguir para ter um caminho mais tranquilo quanto a isso. Não existe uma resposta pronta para você poder contornar uma objeção. Sempre que um cliente tem alguma objeção sobre o seu serviço ou sobre o seu produto, você tem que entender a raiz disso. Quando um cliente fala para você, ah, tá caro, é muito automático você falar assim, tá caro relacionado a quê? Tá, mas o tá caro relacionado a quê? Você já explicou os seus valores para o cliente? Se você já explicou, pode ser simplesmente alguma coisa que ele não queira comprar com você. Entenda muito bem como você vai contornar essa objeção. Não é uma resposta pronta, uma resposta carimbada que vai fazer você contornar essa objeção. Para entender uma objeção do seu comprador, você tem que entender exatamente o que o seu cliente busca. Entra na sua necessidade agora, vendedor, de ter feito um pré-venda bem elaborado. Um pré-venda bem elaborado é mais facilidade para você contornar as suas objeções na frente. É no pré-venda que você vai conhecer o seu cliente. Aí você pode perguntar, ah, mas o que é uma coisa que eu fiz na análise de mercado ou na prospecção vai me ajudar no fechamento da negociação? É no pré-venda que você vai entender os detalhes do que o seu cliente quer. O cliente chega numa loja, ele fala para você que ele quer uma blusa azul, uma blusa verde. Você escutou o que ele quer? Você está mostrando o que o cliente quer? Ah, mas eu não tenho o que o cliente quer. Ok, mostre as opções. Olha, eu não tenho a blusa verde, mas eu tenho uma blusa azul ou então uma verde num outro modelo. Pronto, objeção sanada. Você mostrou para o cliente que você está prestando atenção na necessidade dele e mostrou opções para poder sanar isso daí. Um ponto muito importante que muitos vendedores falham é fazer perguntas para os seus clientes. Não é feio você fazer perguntas para o seu cliente. Claro, você vai ter que fazer perguntas coerentes com a negociação. Isso vai te ajudar a sanar todas as suas
dificuldades na hora da objeção. Quando você pergunta para o cliente o porquê que ele está querendo comprar ou qual é o motivo daquela cor de blusa, isso vai te ajudar lá na frente na hora de você fazer seu fechamento. Um exemplo muito simples sobre isso. Existe uma empresa que ela está vendo um novo nicho de mercado e ela precisa de uma transportadora que ela vai levar o produto dela de Leme até São Paulo. A necessidade dessa empresa estar contratando uma terceirização de transporte é porque ela tem um produto novo que está no mercado e vai precisar desse transporte. Essa é a necessidade dessa empresa. A outra empresa está querendo contratar o mesmo serviço, uma empresa que faz um transporte para ela, de Leme a São Paulo. Mas ela está contratando essa empresa porque a empresa atual não está suprindo as necessidades dela. Então o produto dela chega no cliente atrasado, chega no cliente amassado, então ela quer trocar a empresa de transporte. Então nós vemos aí, são duas empresas contratando o mesmo serviço. Cada um contrata pela sua dor. Um vendedor que consegue ver essa diferença, ele sabe como ele vai atuar com cada empresa que necessita desse trabalho. Cada um compra pela sua necessidade. Uma coisa muito importante para diminuir as suas objeções, o que você vende e como você vende. Eu acho que todo vendedor, ele tem que acreditar naquilo que ele está vendendo. O vendedor que não acredita no que ele está vendendo, ele não vai conseguir vender. É importante que você venda um produto que você usaria, venda um serviço que você contrataria para sua empresa. Quando você tem confiança no que você está vendendo, automaticamente você vai passar essa confiança para o comprador e isso, consequentemente, vai diminuir as objeções na hora de fechar uma negociação. Sempre quando você for fazer uma negociação, quando você tiver confiança no seu produto, você for tratar essa negociação de maneira ética e fiel, consequentemente essa venda vai se converter, vai aumentar muito as suas vendas e no final do mês você vai ver toda a diferença. As suas vendas vão subir e com certeza você vai ter muita recorrência nesses clientes. Todo processo de venda é um aprendizado. Todo processo de venda vai ter alguma coisa que vai fazer você pensar e se aprimorar naquele ponto. Venda é conhecimento, aprimoramento e muito estudo. Esse foi o ACIL Qualifica de hoje e os meus contatos vão ficar na descrição desse vídeo e eu gostaria de agradecer pela ACIL por essa oportunidade. E até o próximo vídeo.